Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma live e hoje a gente vai falar das experiências de aprendizagem para as crianças de 7 a 12 anos. A gente começou a falar sobre o desenvolvimento infantil desde a criança de 0 a 2 anos, depois a criança de 2 a 7 anos e agora a criança de 7 a 12 anos. E a gente encerra a infância aqui aos 12 anos, né? Quando a gente considera a última fase da infância e início da pré-adolescência aqui nessa idade. E por que a gente está falando de experiências de aprendizagem para as crianças e linkando isso ao desenvolvimento infantil? Porque o meu intuito aqui é trazer a compreensão de que a gente precisa entender de desenvolvimento para a gente entender como que é a aprendizagem, como que acontece a aprendizagem, como que as crianças elas assimilam as coisas de acordo com a idade delas, de acordo com a fase de desenvolvimento, o nível delas de entendimento das coisas. Então, hoje a gente vai falar de como as crianças aprendem entre 7 e 12 anos, como elas assimilam a realidade, como que elas veem as coisas e como que a gente introduz as nossas propostas nessa faixa etária. A gente precisa entender como que a criança consegue assimilar esse meio para a gente conseguir saber as propostas certas pelas quais a gente vai estudar e pelas quais a gente vai querer aplicar, né, quando a gente está trabalhando com as crianças. Hoje, crianças de 7 a 12 anos. Para quem não viu ainda, as outras lives, a live 6, não, essa é a live 8, a live 7 e a live 6, eu vim na sequência aqui falando sobre esse desenvolvimento. Então aqui a gente vai começar com as crianças, a gente vai terminar, na verdade, com as crianças no operatório concreto aqui, onde a gente está falando do período de 7 a 12 anos. Elas estão agora no período operatório concreto, considerado por Piaget. Depois dessa fase de 12 anos até 19 anos, é o operatório abstrato, a fase de operações abstratas. Nós vamos falar dessa fase também, né? A gente termina a infância, mas o desenvolvimento, claro, né, gente? O desenvolvimento ele vai até a hora que a gente sai daqui desse planeta, né? Mas a gente vai compreender a infância e um pouquinho da adolescência, né? Na próxima live, provavelmente eu fale das crianças e adolescentes de 12 a 19 anos, para a gente compreender também um pouco do que se passa por lá. Mas agora a gente está aprendendo até os 12 anos, para a gente entender também que a infância termina aqui aos 12 anos. De 12 anos para frente já é outra experiência, já é outro tipo de assimilação da realidade, já é um outro tipo de aprendizagem e já é um outro tipo de abordagem, né? É a abordagem que a gente vai estudar aqui nessa live de hoje. Ela vai falar sobre como que a gente, o que as crianças, como as crianças vão assimilar melhor a brincadeira, as propostas que a gente construir para elas em relação ao nível de aprendizado que elas estão em relação a essa fase de desenvolvimento onde elas se encontram. Então, o que está acontecendo aqui nesse lugar, nesse tempo onde a criança já tem 7 anos, né? Entre 7 e 12 anos. Elas estão no período operatório concreto, definido por Piaget dessa maneira, e onde acontecem vários ganhos cognitivos. A gente tem um salto cognitivo muito grande quando a criança faz 2 anos, por aí, quando aparece a linguagem, e a gente tem outro salto cognitivo também muito grande aqui, quando a criança completa 7 anos, né? Nessa fase entre 7 e 8 anos, a criança também está tendo muitos ganhos, muitas habilidades estão sendo desenvolvidas, muitas coisas estão emergindo aqui
nessa fase. As principais e gerais habilidades que as crianças estão adquirindo nesse momento são o aumento das capacidades cognitivas, né? Aumento das operações mentais, como eu coloquei aí, o aumento do interesse pelo mundo externo, ou seja, aqui a gente tem uma diminuição considerável do egocentrismo, e aí a criança passa a não centrar só nela mesma. Ela tem um centramento no sentido de organização, mas o ego agora está centrado no externo, ou seja, ela precisa dessas relações externas para ela se reafirmar. Antes, a atenção, o mundo e o eu dela estava centrado nela mesma. Agora, esse eu está centrado nas relações que ela vai construir com esse mundo externo e com esse eu externo que ela vai construir a partir da relação que ela tem com o grupo, com o meio, que são as relações às quais ela está inserida. O som tá ok? Deixa eu conferir isso aqui. Sim, o som está ok. A criança com 7 anos também tem aumento do desenvolvimento social e intelectual, porque ela está tendo aquela inserção num grupo maior, num grupo diferente e mais movimentado, né, no sentido das relações, diferente daquela etapa ali da educação infantil. Essa é a etapa onde a criança está saindo da educação infantil e indo para o ensino fundamental. Então, as relações, elas mudam. A articulação dessa criança nesse meio todo, ela fica um pouco mais autônoma, né? E aí a gente tem esse aumento de desenvolvimento social e intelectual, e a gente está tendo um aumento de raciocínio lógico devido ao aumento das operações mentais concretas que estão acontecendo aí nesse momento. Então, basicamente e geralmente é isso que está acontecendo nessa fase do desenvolvimento dessa criança com 7 anos. Surgem muitas habilidades cognitivas nessa fase. As habilidades cognitivas mais importantes que aparecem aqui são muitas, mas as mais importantes são a classificação, a seriação, a multiplicação lógica e a reversibilidade do pensamento. Essas são as maiores habilidades que a criança adquire nessa fase e que o desenvolvimento traz para ela nessa fase. Quando ela aprende a classificar, o que ela está fazendo? Está separando, está aprendendo a classificar, a separar os grupos de coisas, os elementos. Ela já sabe o que é, por exemplo, o que é X, o que é Y, e consegue ainda relacionar essas informações. Quando ela consegue seriar, ela ordena esses elementos que ela classificou. Quando ela consegue fazer uma multiplicação lógica, não significa 3 vezes 4 ainda, 2 vezes 2. Não é isso ainda. Vai culminar na compreensão dessas operações matemáticas. Mas isso significa que ela consegue, a multiplicação lógica significa que ela consegue ali cruzar mais séries de acontecimentos usando seleção, seriação e classificação, ou seja, uma realidade que ela compreende aqui e outra que ela compreende ali, ela consegue cruzar essas informações e classificar e seriar tudo ao mesmo tempo, né? Então ela consegue ter uma compreensão maior das coisas que são ditas para ela, das coisas que ela percebe. Ela tem uma compreensão maior por isso, porque ela consegue ter essas habilidades cognitivas para reter essa informação e para interpretar essas informações e para fazer a reversibilidade da compreensão dessas informações. Ou seja, ela sabe que uma coisa que aconteceu lá no passado e outra que aconteceu no presente, as coisas se relacionam e que ela pode entrar num ciclo de compreensão em relação a isso. Que ela pode fazer essa reversibilidade, que ela pode reverter a ordem das ideias, né? E colocá-las no mesmo lugar de novo. Ela pode compreender as coisas de diversas maneiras, por diversas facetas e por mais diversos olhares.
As habilidades, essas habilidades, elas são base para que ela compreenda, para que emerjam todas as outras habilidades. Quais são essas outras habilidades que estão emergindo aí? Aumento da concentração, colaboração e ação em conjunto, né? A criança começa a se desenvolver mais em relação à alteridade, e aí ela reconhece a existência do outro e ela é diferente desse outro. Ela não é no mundo somente ela, né? Somente as atenções não estão concentradas só nela. Ela não está enxergando o mundo só a partir dela. Ela já entende que o outro também existe, que o outro tem um ponto de vista, que o outro tem uma existência e que ele, essa criança, ela precisa se articular, né, com essa existência do outro e com os posicionamentos do outro também. E aí ela consegue ter um comportamento mais coletivo, né? Sabe dividir mais as coisas, sabe, por exemplo, as horas certas de fazer as coisas que precisa fazer, sabe ceder em relação a uma atitude do outro, sabe se colocar também, né? Compreende melhor os pedidos que o adulto faz, sabe da importância do que está sendo tratado, do que está sendo conversado. Então, assim, a flexibilidade aumenta, o relacionamento fica mais tranquilo, mais fácil, quando essa criança chega nessa fase onde ela está começando a se inserir melhor nesse grupo e reconhecer melhor o seu lugar, reconhecer melhor o seu papel nesse lugar, inserido dentro das relações onde ela vive. Ela separa o seu pensamento do pensamento do outro, ela desenvolve essa alteridade, como eu já falei, ela justifica a realidade com um pensamento mais lógico, ou seja, aquelas outras habilidades anteriores aqui, como eu disse, a classificação, a seriação, a multiplicação lógica, a reversibilidade do pensamento, elas ajudam para que essa criança consiga compreender essa realidade, que justificar essa realidade com um pensamento mais lógico, com um pensamento mais amplo. E aí cai o animismo. Por causa da queda do animismo, eu consigo observar essa realidade de uma maneira mais real, vamos dizer, menos imaginativa. O que é animismo, né? Eu já tinha falado isso antes e vou falar de novo. O animismo é quando a criança ela dá nome e vida aos objetos, né? O objeto tem vontade própria, o objeto ele faz alguma coisa por causa de alguma imaginação dela. Tem a explicação em relação à ação das coisas é muito simbólica e imaginativa. Isso é o animismo. Vida própria e personalidade, basicamente, aos movimentos dos objetos, né? Por exemplo, se a bolinha desceu a rampa, ela desceu porque ela quis. Se o carrinho andou longe, foi porque ele é muito rápido, muito veloz e muito esperto. Isso é o animismo. E quando cai esse animismo, ela deixa de acreditar, por exemplo, que a boneca come aquela comidinha e depois ela faz o cocô e depois ela faz o xixi, que a boneca, quando corta o cabelo da boneca, o cabelo dela vai crescer depois, ela deixa de acreditar nisso e começa a entender que tudo isso é fictício e o pensamento fica mais lógico. Não, o cabelo da boneca não cresce porque a boneca é de plástico e esse cabelo foi amarrado aqui, ele foi colocado aqui, né? Se eu der banho na boneca, ela não vai se sentir melhor, ela vai ficar molhada. E aí vai ter que colocar no varal para secar, porque ela é de pano. Entende? Essa é a relação com a realidade que as crianças com 7 anos, a partir dos 7 anos, estabelecem. O pensamento é mais lógico, e aí cai esse pensamento intuitivo e emerge o pensamento dedutivo. Ela consegue já deduzir o porquê que as coisas estão acontecendo. Não é mais só uma intuição de pegar o objeto que está em cima do armário.
já tem a dedução de que se ela subir ali, ela pode cair. Já tem a dedução de que se ela olhar para aquela caixa, a caixa estiver transparente e ela vê o que tem lá dentro, não precisa pegar o que não tem, né? Aí a criança no pensamento intuitivo, ela não tem esse filtro, ela não tem esse olhar. Ela só é movida pelo desejo. A criança, ela tem o desejo, a criança com 7 anos. Ela tem o desejo, mas ela também tem a análise prévia das coisas. E também a análise da consequência dessas coisas. Não é só mais um teste de ação e reação. Ela já consegue relacionar outros conhecimentos e deduzir o que pode acontecer e o que ela pode fazer e analisar melhor essas ações, essas suas ações. A criança consegue aqui desenvolver mais conceitos, porque ela já compreende melhor a realidade. Então, as suposições que ela faz das coisas, elas vão aumentando, os conceitos dela em relação àquelas coisas, em relação àqueles comportamentos que ela vê, eles vão se formando. E elas desenvolvem também reciprocidade, uma integração afetiva. Como as relações dela estão aumentando, ela está inserida em um grupo agora maior e ela precisa se sentir inserida nesse grupo. Ela precisa dessa integração mais ampla, né, com as relações sociais. Então, por isso o desenvolvimento da reciprocidade, né? Se eu faço para você e você faz para mim, se eu te dou alguma coisa, você me responde obrigado, e isso é importante. Essa troca, ela vai ficando mais significativa para essa criança com 7 anos. Ela precisa de mais trocas qualificadas em relações sociais nessa fase. Por quê? Porque ela está se desenvolvendo, ela está desenvolvendo a sua personalidade e ela está desenvolvendo sua autoestima, sua autoimagem, seu autoconceito. E isso, querendo ou não, vem a partir do outro, né? Não nasce só dela. A resposta do outro, ela diz muito sobre você e ela forma muito esse auto-olhar da criança nessa fase. Não significa que o que o outro acha é o que eu serei, é o que eu sentirei, é o que eu acharei de mim mesmo. Não é isso, né? Na realidade nossa que a gente conhece hoje como adulta, a gente sabe que muitas vezes o que o outro pensa de nós não significa o que nós somos. Mas nessa fase que a criança está construindo as suas relações, está aumentando a sua possibilidade, a sua gama de socialização, o olhar do outro é muito importante sobre ela, é muito importante sobre a construção da autoestima e da autoimagem, sim, dessa criança. Principalmente por causa desse próximo tópico aí. Reconhecem no adulto a autoridade. Elas ainda estão numa fase de heteronomia, ou seja, não estão com uma autonomia total sobre si mesmas, né? Não estão ainda independentes desse outro, né? E o principal outro que faz muita influência na vida dessa criança o adulto reconhecido como autoridade, mãe, pai, professor, cuidador, né? Referências que essa criança tem que ainda a ajudam nessa autonomia, elas são consideradas como autoridade. E essa autoridade considerada por ela influencia muito na construção da autoimagem, da autopercepção, da autoestima dessa criança. E aí, com o tempo, onde a gente tem o aumento da autonomia, essa autoridade ela vai sendo mais questionada, né? Ela vai sendo mais analisada. Mas, por enquanto, essa autoridade, com 7 anos, ela está muito ligada ao desenvolvimento dessa personalidade, está muito ligada ao desenvolvimento das primeiras crenças que a criança tem. Não são as primeiras, né? A criança já teve essa construção de crenças desde quando ela nasceu,
Mas agora que ela está percebendo mais, essa referência com 7 anos, ela influencia demais na construção do que a criança pensa sobre si mesma, né? Do que a criança acha e se considera como pessoa, né? Se o adulto coloca um termo pejorativo para ela, ela vai acreditar naquele termo pejorativo como identidade dela. Mas se o adulto reforça essa personalidade, se o adulto aprova essa criança, se o adulto contribui para uma construção de autoestima e autoimagem positiva, isso vai ser muito bem assimilado por essa criança nessa fase da vida dela. Então, a criança está ali começando a construção moral, ela está começando uma análise do que ela acha certo, do que ela acha errado. Ela ainda não tem essa autonomia para julgar as coisas. Então, ela ainda julga muito pelo olhar do outro. E essa referência de autoridade é muito importante nesse sentido, né? Inclusive, nessa fase, é onde a gente escuta a criança questionar outra autoridade que coloca assim, que começa a se impor sobre ela. Por exemplo, alguém diferente de quem está acostumado a direcionar as ações e chamar a atenção vai fazer isso, a criança logo já fala, você não manda em mim. Quem manda em mim é minha mãe, ou então quem manda em mim aqui é a minha professora, não é você, sabe? Tem muito disso nessa fase, porque a autoridade ela é a âncora desse menino nessa fase. Ela é a âncora da segurança dele, da autoestima, da confiança dele no mundo e nele mesmo, né? Então, assim, sempre a gente tem que tomar muito cuidado. Lá no início, né, entre 0 a 2 anos, a criança está desenvolvendo ali a confiança e a desconfiança básica, né? Aquele período do Erik Erikson que a gente estuda, é porque a primeira autoridade dele já está sendo formada ali. Agora, a confiança e a desconfiança básica, ela vem se reafirmando aqui, nessa fase, onde o reconhecimento da autoridade do adulto, ele é importante e significativo para ela. Então, a gente precisa muito tomar cuidado com as referências e de como que a gente constrói, ajuda, né, a construir a personalidade dessa criança, a autoestima e a autoimagem dela. Aqui a criança já consegue transformar e manejar mais coisas, já consegue aumentar a sua memória, já se lembra de mais coisas, já pega mais elementos dessas coisas que ela se lembra, já coloca, né, nas relações, já coloca no seu vocabulário, já coloca nas suas narrativas, né? A criança que tem mais desenvolvimento de habilidades, mais sentimento de produtividade, mais sentimento de competência, porque aqui ela realmente está aumentando as habilidades e está aumentando essa possibilidade de fazer as coisas. Ela já está colaborando mais, ela já consegue tomar um banho sozinha, ela já está começando a escrever. Então, o sentimento de independência também está crescendo muito. Então, aumenta sim o senso de competência, aumenta sim o senso de produtividade. Olha o nosso papel nessa hora, na hora da gente reforçar isso, né? Você consegue, você é capaz, muito obrigada pela sua colaboração. São coisas importantes da criança ouvir, da criança se sentir respeitada, da criança se sentir num lugar importante, onde ela colabora, onde ela existe, né? Onde ela movimenta, onde ela agrega, né? A gente aqui precisa pensar nas propostas de um modo que a gente entre em congruência com esses detalhes aqui do desenvolvimento. A gente precisa saber com que criança que a gente está falando, com que criança que a gente está trabalhando. Porque senão a gente vai dar uma proposta totalmente fora do comum, vai nivelar a criança mais por baixo, vai colocar a criança num nível mais abaixo do que ela dá conta, ou num nível muito acima. Então a gente não vai contribuir desse jeito para melhorar, para construir o senso de competência, de autoestima e de produtividade dela. Se a gente não entender essa fase, né, os questionamentos que vêm, as colocações que vêm, a gente coloca a proposta errada. A gente não entende como é que a criança funciona ali, nessa fase, a gente não consegue adequar as nossas propostas de maneira correta. Então aqui a criança está desenvolvendo autoestima
e autoimagem. Isso é uma coisa muito importante nessa fase de desenvolvimento dela. As operações mentais que estão sendo desenvolvidas nessa fase. Olha quantas operações mentais e olha quantas coisas a gente pode trabalhar com essas crianças, já que elas têm essas habilidades cognitivas nesse momento. Segmentação, adição e subtração, concentração, afastamento, temporalidade, causalidade, igualdade e diferença, classificação, agrupamento, conservação, invariância, ordenação, simetria, espacialidade, reversibilidade. Aumento das operações lógicas, multiplicação. A gente vai começar a trabalhar a multiplicação aqui também entre 7 e 12 anos. Não significa que a gente vai começar com 7 anos, mas nesse período aqui, nesse período de 5 anos aqui, a gente vai trabalhar todas essas habilidades cognitivas em todas as atividades que a gente oferecer para essa criança. Sejam elas de quais naturezas forem. Se forem atividades de escrita, se forem atividades práticas, todas elas poderão ser muito bem exploradas em relação a essas habilidades cognitivas. Eu acredito que as atividades práticas, as atividades de experiências, elas produzem, elas ajudam, elas contribuem com um aprendizado mais eficiente. Quais são as atividades práticas e as experiências de aprendizagem que as crianças de 7 a 12 anos assimilam melhor? Sempre nós vamos analisar o brincar. Como que é o brincar de uma criança com 7 anos? É um brincar competente, né? Aqui nessa fase a gente passou de um brincar exploratório para um brincar competente. Como que acontece isso? O brincar exploratório é quando a criança ela está somente experimentando as coisas, sentindo aquela coisa mais sensorial, aquela coisa mais motora. Quando a gente tem um brincar competente, Então, o brincar competente, ele é a característica das interações lúdicas aqui dessa criança nessa fase. O brincar competente, ele tem o desenvolvimento das habilidades. Não que o brincar exploratório não tenha, mas é que o brincar competente, ele está muito direcionado, né, para a aquisição dessas habilidades e o teste dessas habilidades dessas crianças. Né? Isso não é uma coisa que vem de fora, não. Isso é uma coisa que vem de dentro mesmo. A criança, ela quer isso, ela quer testar se ela dá conta de fazer as coisas. Lembra que eu falei que a criança está aumentando o senso de competência e o senso de produtividade? Ela está querendo se testar. Ela quer saber qual acrobacia ela faz melhor. Ela quer saber qual brinquedo de papelão que ela constrói melhor. O que ela dá conta melhor, sabe? É muito ligado a isso, esse brincar competente. É a característica do brincar da criança. Quando a gente pensa nas propostas, nas experiências de aprendizagem, a gente precisa entender que essas experiências estão diretamente ligadas à ludicidade dessa criança nessa fase. Como que é o brincar, como que é o lúdico dessa criança nessa fase, como que é a ludicidade dessa fase dessa fase do período operatório concreto. É um brincar competente, é uma experiência de interação com o mundo que estão se desenvolvendo habilidades, testes de competência, senso de autocontrole, aumento de autonomia e construção de regras mais elaboradas. E essas construções acontecem entre as próprias crianças. E também acontece uma construção de regras junto com o adulto, né? Ela consegue construir a regra do ambiente, ela consegue construir a organização do ambiente junto com o adulto. Também consegue fazer isso lá entre 2 e 7 anos, também consegue. Mas aqui com 7 anos ela tem mais autonomia e mais articulação para fazer isso, principalmente, né, em relação às regras.
Antes do 7, ela começa a compreender as regras e a importância dessas regras, e agora ela consegue cumprir essas regras com mais tranquilidade, porque ela participa da construção, ela sabe o que é certo, o que é errado, e compreende isso. E ela também sabe assim, o que é bom e o que não é bom para aquele contexto e para aquela situação que ela está vivendo ali. Então fica mais fácil pensar em regras nesse momento, né? Antes, a criança sim tem dificuldade para lidar com essas regras, porque ela não compreende o contexto e a importância dessas regras ainda. Mesmo que ela participe da construção dessas regras, não é uma regra muito autônoma ainda. O processo de construção de regras, ele vem gradativamente até que a criança compreenda por que existe uma regra e por que ela é importante, e aí ela consegue seguir a regra. E aí ela só consegue quando ela tem esse avanço cognitivo, quando ela tem esse aumento de compreensão da realidade. E aí, os jogos, eles são jogos de regra. As características dos jogos nessa fase, e eu falo aqui de jogo, não é jogo de jogar, jogo play, jogo de tabuleiro, não é isto. É isso também, mas o jogo de regra é a atividade lúdica, é o movimento da compreensão da realidade, é o movimento lúdico, é o movimento da brincadeira dessa criança. Os jogos, os movimentos, as trocas na brincadeira acontecem em formato de regra. Eles acontecem assim nessa fase. Antes, a criança não impõe muita regra na brincadeira dela. Agora ela já impõe, já constrói, os grupos já brincam. Por exemplo, de casinha, já definem os papéis e já colocam, aqui só pode entrar fulano de tal. Ou então, nessa brincadeira, vai acontecer assim, cada um tem os seus papéis definidos e pode isso, não pode aquilo, quem fizer isso sai da brincadeira. E aí eles vão construindo, eles vão articulando essas coisas, né, a partir dos movimentos das brincadeiras deles, e é daí para o mundo, entendeu? É da vida para o mundo, da vida lúdica para o mundo. É assim que eles começam a construir as relações sociais, é assim que eles começam a se inserir nessa realidade, nesse meio, e é assim que eles vão moldar o comportamento deles para quando eles saírem dessa fase lúdica onde eles vivem para uma fase mais adulta, uma fase mais abstrata, né? E uma fase mais que vai exigir mais ainda essa competência, essa produtividade e essa articulação com o meio social que eles estão construindo aí agora. Então a gente pode pensar, né, que se a gente for colocar alguma proposta para essas crianças nesse sentido, nessa fase, são propostas onde elas se reafirmam e onde elas conseguem construir a estrutura das propostas também. Muitas vezes a gente pode lançar só o tema e o resto eles constroem. Eles podem construir um jogo, uma brincadeira toda sozinhos, com as regras deles, né? Olha só quantas possibilidades. E aí o sentimento dessa construção ele é muito grande, ele é um sentimento de muita competência e um sentimento de pertencimento muito bacana que a gente consegue construir se a gente conseguir ter escuta, né? Se a gente conseguir observar que isso está acontecendo com essas crianças e conseguir ter a escuta de deixar elas produzirem o que elas estão pensando, sabe? É muito legal agora a gente ter mais escuta do que as crianças estão querendo, do que as crianças estão pensando, e aí elas conseguem construir a proposta pedagógica junto com a gente. Isso é maravilhoso, porque dá um sentimento de engajamento, de pertencimento muito grande, e as crianças dificilmente elas vão ficar de fora do que elas mesmas estão construindo, do que elas mesmas estão produzindo, né? Então aqui a gente tem então esse sentimento de reciprocidade, de coletividade, de repetição, porque a gente sempre está repetindo as coisas, né, para a gente poder aprender. O aprendizado vem da prática, da repetição, sim. Não é uma repetição sem sentido e imposta para a gente fazer, né? Não é falar a mesma palavra 500 vezes, não é escrever a mesma palavra 500 vezes que você vai aprender a escrever, não. Mas essa repetição é no sentido de aprimoramento, né? De exercício de uma coisa que eu adquiri aqui agora e depois eu vou aprimorar ao longo do tempo e gradativamente, né? Nós fazemos isso hoje.
Nós fazemos uma coisa pela primeira vez, não fica bom, depois a gente faz de novo, até que fica bom, depois fica excelente. Tipo essa live aqui. E eu tô tentando fazer essa câmera melhorar de qualidade de vários jeitos aqui. E eu tô conseguindo aos poucos ir melhorando a qualidade que eu quero. Mas eu tenho que repetir várias vezes os mesmos procedimentos para entender a lógica de como que eles funcionam. Eu tenho que testar para ver se vai dar certo isso. Eu tenho que pensar e pesquisar e repetir e fazer melhor. Ah, não, eu mudo uma coisinha aqui, outra dali. É isso, as crianças fazem isso também. Né? Elas começam a fazer isso aí. É importante a gente dar esse espaço. É complicado porque muitas vezes nós estamos ali no direcionamento, a gente precisa também ver o lado da gente e muitas vezes desorganiza o adulto, né? Mas quando a gente pensa que a gente está promovendo aprendizagem, promovendo experiência, promovendo desenvolvimento, a gente precisa colocar esse nosso ego de lado e permitir um pouco mais essa criança fazer os movimentos delas e depois a gente arruma, depois a gente resolve, né, o nosso lado que ficou e também chama essa criança para poder colaborar, por exemplo, com a limpeza do ambiente, né? Com a organização, a gente pode pensar nisso também. Mas o que a gente precisa muito aqui estar presente é que leva tempo, leva dedicação, né? A nossa dedicação de tempo e espaço é uma coisa que tem que estar disponível aqui, disposição emocional também para isso. É importante, porque se a gente pensar que não vou deixar a criança fazer isso, porque vai sujar, vai bagunçar, sei lá o que vai atrapalhar a nossa articulação, o nosso ego, vamos dizer assim, a gente não está pensando no que a gente está promovendo, a gente está pensando só no que a gente está, com o que a gente está arcando. Mas é isso, tem um preço. Trabalhar com a infância, com o desenvolvimento da pessoa, com o desenvolvimento humano, tem um preço. E se a gente está querendo colaborar com esse outro, a gente precisa se dispor a ele. E aqui a gente vai ter, depois dessa repetição, junto, né, simultaneamente, a gente também tem a regularidade. A gente tem o desenvolvimento dessas habilidades, a gente tem os regulamentos formados pelo grupo. Como eu já disse antes, eles estão construindo as próprias regras. A gente também tem uma característica nesse jogo lúdico, nesse movimento da brincadeira deles, que é um jogo de treinamento, né? A gente pode pensar no movimento de como eles se relacionam e se realizam ali na brincadeira. A gente pode pensar também em favorecer jogos de regra, jogos de treinamento, jogos de relações. Qual foi aqui? Jogo de regra, né? Dentro do brincar competente, a gente tem o jogo de regra, o jogo de treinamento e também temos aqui, jogos de aprofundamento e jogos estratégicos. Voltando aqui um pouco, a gente vai pensar, dentro do movimento da brincadeira, eles estão em jogos de treinamento. A gente está num jogo o tempo todo, não tá? A gente está num jogo. A vida é um jogo, gente. A vida é um movimento. A gente está num jogo de vai e vem, num jogo de... Nós adultos estamos, às vezes, num jogo de sedução, estamos num jogo de produtividade, estamos num jogo de senso de competência, né? Estamos, né, num jogo de cuidado, né? Num jogo de teste. Estamos treinando também o tempo todo para várias coisas, para várias habilidades que a gente está se desenvolvendo. Mas aqui a criança, ela também tem esses movimentos. E os movimentos dela com a vida, que são movimentos lúdicos essencialmente, também estão em movimentos de treinamento. Ou seja, exercícios de conhecimentos já adquiridos. E ajudam na compreensão. Estão treinando, estão repetindo, estão refazendo, estão aprimorando. Então, jogos de treinamento, movimentos de treinamento também estão presentes nas atividades, nas experiências de aprendizagem dessas crianças. Jogos de aprofundamento, movimentos de vida, movimentos de aprofundamento. Como que é? A criança está aprofundando, ela está repetindo, ela está refazendo, ela está treinando e ela também está aprofundando. Quando ela ultrapassa esse conhecimento, ela começa de novo o ciclo e trabalha o novo conhecimento que ela adquire. E também movimentos estratégicos, de jogos estratégicos.
esses movimentos auxiliam a criança a desenvolver habilidades estratégicas e diferentes possibilidades de ação. Como que é isso? São os movimentos de estratégia que a criança vai adquirindo, que a criança vai desenvolvendo ao longo de todos esses movimentos que a brincadeira e que as atividades práticas da vida dela proporcionam para que ela consiga se articular e se desenvolver. Então vamos voltar aqui um pouco para a gente ver uma coisa. Olha só, nós estamos aqui num brincar competente, né? Estamos desenvolvendo, a criança está num brincar competente. Característica do brincar dela nessa fase entre 7 e 12 anos é de aquisição de habilidades, várias habilidades, autocontrole, autonomia, senso de competência, autoestima, autoimagem, né? E aí a gente tem, dentro do brincar competente, esses movimentos de regra, movimentos de treinamento, movimentos de aprofundamento, movimentos de estratégia, movimentos estratégicos. A gente pode pensar também que a gente pode desenvolver jogos estratégicos, jogos de aprofundamento, jogos de treinamento, jogos de regra. Sim, nós podemos desenvolver todos esses jogos mesmo, jogo de play, de jogadores, né? Podemos. As experiências de aprendizagem que a gente vai proporcionar para essas crianças nesse momento, nessa fase, elas estão diretamente ligadas às experiências lúdicas, às experiências práticas, às atividades de aprendizagem na prática, às experiências criativas. Então, como que a gente vai direcionar as nossas propostas para essas crianças entre 7 e 12 anos? Através desses movimentos, através desse tipo de jogo, desse tipo de brincadeira. Uma coisa importante é a gente focar na ludicidade, a gente pensar na ludicidade, que está intrínseca nesse ser. Então, a gente nunca vai tirar a ludicidade do aprendizado, né? Porque a linguagem da criança é uma linguagem lúdica. Então, se a gente promove experiências lúdicas, a gente está conectando as experiências com a forma de assimilação de aprendizagem que elas têm. Então, a gente vai dar atividade prática, sempre para quê? Para reforçar essa memória, para reforçar esse aprendizado, para reforçar essas atividades cognitivas, para reforçar a retenção do conhecimento que a gente está proporcionando, que a gente está oferecendo. Tá? Então, basicamente, porque tem muito mais para aprofundar. A gente pode aprofundar em jogos de regra, a gente pode aprofundar em jogos de habilidades, em jogos de treinamento, em jogos de estratégia, né? Em jogos de aprofundamento. Quando a gente for fazer as nossas propostas de experiências, a gente vai ter que pensar nesses aspectos para a gente promover o quê? Uma aprendizagem melhor, uma aprendizagem mais sólida, uma aprendizagem mais qualificada, né? Então, nós vamos sempre proporcionar experiências práticas, né? Experiências práticas são quase uma repetição de ideia, mas a gente vai sempre proporcionar uma experiência que leve para esse aspecto da realidade dessas crianças, tá bom? Então, o que eu queria dizer para vocês hoje é isso. E aí, na próxima live, a gente vai falar das crianças de 12 a 19 anos, crianças e pré-adolescentes, tá? Eu agradeço muito a vocês que têm paciência de ficar aqui até esse momento e também parabenizo para quem está construindo esse aprendizado aqui junto comigo, né? E nós vamos muito longe, se Deus quiser. E eu espero vocês e vejo vocês, né, no próximo vídeo e em todas as postagens aí que a gente interage, né, através do Instagram, aqui através do YouTube. E quem quiser o PDF dessa live, ele vai estar no Telegram, o link está embaixo aí para você acessar. Lá no canal do Telegram eu coloco os materiais complementares desses estudos que eu faço aqui. E esses materiais complementares geralmente são os PDFs dessa live e também
alguma proposta lúdica, alguma proposta de aprendizagem prática, que às vezes eu comento aqui e às vezes vai lá um jogo para vocês imprimirem, vai algum material para vocês trabalharem com as crianças. E também tem o certificado de participação, né, do tempo que durar essa live aqui, para quem quiser trocar nas horas complementares que precisa fazer no curso, né? Então, gente, se você não está inscrito ainda, se inscreve, participa dos conteúdos, que aqui a gente vai falar muito de aprendizagem criativa, de desenvolvimento infantil, de pedagogia lúdica, né? Para a gente poder facilitar a aprendizagem dessas crianças, para facilitar também a prática desse profissional que trabalha com criança e ampliar aí as propostas e as possibilidades que a gente tem de fazer na educação e no aprendizado desses meninos, né? Um beijo para vocês, então. Até o próximo. Tchau, tchau.